Na entrevista de hoje, a gente bate um papo mais uma vez com o deputado federal Neri Geller, pré-candidato ao Senado pelo PP. Mais uma vez, boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Capital, segunda edição. Olá, Júlia. Olá, Juca. E boa tarde aos ouvintes e internautas que estão nos acompanhando. É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui na Rádio Capital. Deputado, já vou começar perguntando para o senhor sobre a última notícia que saiu, a gente estava falando agora há pouco. A gente está acompanhando e trazendo as informações para os ouvintes sobre toda essa movimentação dos partidos, as discussões partidárias, e a última informação que a gente acabou de receber é de que o União Brasil, o governador Mauro Mendes fez o pedido de registro de candidatura dele, confirmando a aliança com o PSB em Mato Grosso, que vai indicar a segunda suplência do Wellington Fagundes, que é senador e candidato à reeleição. O PSB, na composição nacional, tem como vice, na chapa Lula-Alckmin, o Geraldo Alckmin. Como que o senhor avalia essa composição aqui no estado, uma vez que o senhor, se eu não me engano, essa semana, ou em momentos recentes, esteve reunido com as lideranças do PSB, inclusive com a doutora Natasha Slissarenko? Na verdade, Júlia, é muito tranquilo. Eu já estou agora numa segunda fase. Quem acompanha nosso trabalho, quem conhece a minha história, sabe que eu sou muito determinado e não fico cortando muita volta. A minha história é essa. Eu vim para Mato Grosso em 84, fui para um assentamento de reforma agrária com 14 anos de idade, passamos muita dificuldade, pois Deus foi bom comigo, consegui trazer minha família, fui frentista de posto, depois fui vereador, ajudei o Dante em 94 na primeira eleição, depois ajudamos na reeleição, fomos muito alinhados com ele, e eu sou acostumado a virar página, né? Eu fiz um trabalho faz 2 anos, Júlia, vocês da imprensa que acompanham o nosso trabalho, sabem que nós iniciamos uma articulação para a nossa candidatura logo depois da eleição do Fávaro. Sim. Passou a eleição, conversei com o Blairo e pedi se seria natural se o Blairo tivesse vontade de ser candidato, que ele seria o nosso candidato ao Senado. O Blairo falou, não vou ser, é a sua vez, você trabalha o projeto. E dentro desse arco de aliança a gente consolidou uma boa e bela caminhada com o MDB, PSD e também com o Partido Progressista, que é o meu partido. E dentro desse arco de aliança vieram mais de 118, 120 prefeitos. Depois se incorporou também o PSB nessa aliança, tanto que no Avança Mato Grosso, o PSB estava conosco nas primeiras reuniões. Na reta final, teve alguns contratempos, sim, nós ampliamos o nosso arco de aliança por convicção mesmo, que eu entendo que o Brasil precisa voltar, Júlia, para os trilhos, através do diálogo, da convergência e da paz. E o presidente Lula fez isso, ele foi buscar no PSB uma das figuras mais centradas do Brasil, que é o Geraldo Alckmin. Então o PSB, estou falando isso, Júlia, porque ela vai nessa linha, o PSB está na Aliança Nacional e nós entramos nessa aliança também. A PSB tinha uma esperança de nós caminharmos junto, conversei sim com a Natasha, ela acabou recuando e o partido não veio. Paciência, nós somos bem estruturados, vamos fazer uma campanha de alto nível, conversando com a população de forma humilde, mostrando que nós levamos para os 141 municípios do nosso estado recurso para ajudar a melhorar a vida das pessoas e que nós vamos agora, já demonstramos isso quando fui ministro, quanto que nós fizemos, eu viajei 18 países, Júlio, nós abrimos mercado em 13, nós somos hoje um grande player no mercado internacional pelo trabalho que o presidente Lula fez, que a Dilma e eu, junto com o Blairo também, como ministro de Agricultura. Nós vamos pegar agora, tocar o barco, conversar com a população para que a gente possa realmente ganhar as eleições desse arco de aliança que está aí. Deputado, nesse contexto de alianças e discussões com partidos, a gente acompanhou toda essa movimentação do senhor junto com o senador Carlos Fávaro, nessa aliança com o ex-presidente e candidato à presidência Lula, nessa composição aqui para Mato Grosso. Nesse histórico que o senhor relatou, o senhor já acabou de contar que viveu em assentamentos de reforma agrária, e em uma outra oportunidade que o senhor teve aqui, o senhor falou que não representava só o agronegócio de Mato Grosso,
mas que representava vários setores. Nessa composição, nessa aliança que foi construída para sua pré-candidatura ao Senado, a discussão com o ex-presidente Lula foi o agronegócio. O senhor teme perder apoio do agronegócio após declarar essa aliança, já que a gente tem também, vocês tiveram que enfrentar notas de repúdios de alguns sindicatos, e a gente tem setores do agronegócio que são ligados à direita em Mato Grosso. Júlia, na minha opinião e na nossa convicção, nós perdemos o que não era nosso. Esse pessoal já não votava na gente. O meu histórico sempre foi de um trabalho convergente e de resultado. Quem acompanha nosso trabalho como ministro sabe que nós ajudamos o pequeno agricultor, mas principalmente nós ajudamos a economia do Estado. Do governo federal, nós estávamos na base e ajudamos muito em pautas importantes. Vou dar um exemplo para você que eu não cuido só do agro. Na votação da Previdência, nós tivemos a capacidade de articular, na quarta-feira teve uma emenda de destaque da deputada Tabata, para tirar o pessoal os educadores da reforma da Previdência, manter os direitos adquiridos. Foi rejeitado. Eu fui procurado pela deputada Rosa Neide e fui procurado também pelo Laterça, que é deputado federal, da Polícia Federal do Rio de Janeiro, também falando para mim, olha, Neri, você é da frente parlamentar, você tem liderança, nós precisamos tirar o pessoal da segurança pública. Fiz com ele e com a Rosa Neide um acordo, uma construção de convergência para que a gente contemplasse as duas categorias. Os professores que são tão importantes, que educam os nossos filhos, e ao mesmo tempo o pessoal da segurança pública, que é mais ligado à direita, que cuida da segurança nossa, da nossa família, da nossa sociedade. E aí nós juntamos a extrema-direita, a extrema-esquerda, e nós conseguimos tirar as duas categorias na sexta-feira. Esse é o trabalho que eu sempre fiz. Esse extremismo, as brigas, esse radicalismo, isso tem que acabar. Nós temos pesquisa aí que a maioria da sociedade não quer saber de conversa, de briga, quer sim resultado. E é isso que eu sempre trabalhei no Congresso Nacional e que nós estamos fazendo agora. Então, eu tenho muita tranquilidade a esse setor que é tão importante para a economia do país, que é a agricultura, o agronegócio. Nós fizemos para a agricultura. Nós aprovamos a biotecnologia. No governo passado, nós aprovamos e reestruturamos todo o crédito agrícola do país, e os produtores que estão nos ouvindo sabem do que eu estou falando. Nós fizemos a estruturação de infraestrutura aqui no nosso estado, como a 163, a 364, que sai do Poço Gil, que vai até Rondônia, a 242, que foi licenciado e foi feito 50%, e nesse governo não se fez nada. Então, do governo passado, do presidente Lula, além dele ter feito infraestrutura, dado crédito, como o programa de armazenagem que foi criado dentro da ProSoja, nós financiamos 25 bilhões de reais para fazer armazém com taxa de juros de 3,5% com 15 anos. Não foi diferente no programa Inovagro e acesso de inovação tecnológica. Mais uma vez, os empresários sabem. Agricultura de precisão que avançou tanta tecnologia que foi incorporado à produção não só de Mato Grosso, mas nacional, que passou de 80 milhões para 300 milhões de toneladas nesses 20 anos, foi trabalho, primeiro, dos nossos produtores, das pessoas que estão aqui, mas com apoio incondicional, inclusive do ponto de vista jurídico, de segurança jurídica. Código Florestal foi votado no governo passado e regulamentado quando eu fui ministro. Tantas e tantas outras pautas que nós votamos. Então, tem argumento para dar e vender. A gente pode fazer o diálogo, mesmo que divergente, que acaba convergindo. Por quê? Porque tem serviço prestado e tem muita coisa que foi feita no governo passado. Esse de agora, alguns méritos teve, que nós tivemos junto na base, mas com certeza praticamente nada em infraestrutura, um desastre na condução da pandemia, e nós então estamos sim acompanhando e trabalhando para que a gente possa retomar essas obras que são tão importantes, mas principalmente trazer de volta, como nós fizemos lá em Lucas, 8 mil casas populares
do projeto de habitação, ter o filho do pobre estudando através do ProUni, programas sociais que são extremamente importantes, que não são politiqueiros, e nós vamos defender isso lá no Senado Federal. Deputado, eu tenho áudio de ouvinte da 101.9, 981074204, solta pra gente, Juca, por favor. Boa tarde, capital, tudo bom? Boa tarde. Aqui é o Fernando. Gostaria de fazer uma pergunta para o deputado federal e candidato a governador Nery. Eu, pessoalmente, fui saber que o Nery existia agora, que eu vi um outdoor dando parabéns para Cuiabá, parabéns para Vargem Grande. Quero que ele me fale o que ele fez como deputado federal para o nosso estado. Porque muitas das vezes o cara aparece aí e já quer se tornar, né, um governador tendo o apoio do maior ladrão do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. É a minha opinião. Regino, tentando ser senador do estado de Mato Grosso. Deputado, eu vou deixar para o senhor responder, pode ficar à vontade. Ô, Fernando, que bom que você está me conhecendo agora e que eu possa falar para você de algumas coisas que nós fizemos para o nosso estado. Como eu falei, nós estruturamos todo o crédito agrícola, nós trouxemos a agroindústria que está se avançando muito forte. Aqui dentro de Cuiabá, lá no mercado produtor, nós colocamos no mercado Porto 4 milhões de reais para fazer toda a estruturação. Trouxemos mais de aproximadamente 1 bilhão de reais para ajudar os municípios, em todos os municípios aqui do estado. Nós temos recurso para infraestrutura de asfalto, recurso para ajudar as pessoas na saúde. Trabalhamos forte para ajudar a viabilizar a primeira ferrovia. E aí, Fernando, eu gostaria muito que o senhor pegasse nos anais e pesquisasse no Google exatamente o que nós fizemos. A primeira ferrovia teve a participação efetiva da bancada federal, liderado por mim, como líder da bancada por 2 anos consecutivos. Então, nós estamos muito animados, porque tem muito serviço prestado. Nós temos no estado inteiro recurso alocado do ponto de vista de emendas parlamentares, mas mais que isso, a gente ajudou a cuidar dos projetos macros, como a ferrovia, como a renegociação de todo o endividamento do estado e principalmente ajudar a trazer o equilíbrio fiscal. Tá certo. Agora, 5h31, deputado, voltando a falar um pouquinho sobre essas alianças e essas composições, aqui em Mato Grosso, o senhor é o pré-candidato ao Senado pela Federação Brasil da Esperança, que tem PV, PCdoB e PT. Como que pretende ser a composição junto com a primeira-dama de Cuiabá, a Márcia Pinheiro, que teve o nome homologado pela federação para concorrer ao governo do estado? Essa composição vai ser só na Baixada Cuiabana, só em Cuiabá? Vão fazer o palanque junto para todas as regiões do estado? Quem conhece a minha história sabe que a gente não dá tapa e esconder a mão. Nós fizemos uma composição no governo federal com o presidente Lula e fizemos uma composição com a Márcia Pinheiro ser a nossa candidata a governo. Nós vamos trabalhar na capital, na Baixada, aliás, na Baixada que eu tenho o apoio da grande maioria dos prefeitos pelo trabalho que nós fizemos enquanto deputado federal e quando eu estava como ministro. E nós vamos trabalhar fechado. Baixada Cuiabana, Cuiabá e no interior. A nossa candidata a governo é a Márcia Pinheiro e, portanto, nós vamos fazer material junto com ela e vamos caminhar o estado inteiro defendendo o nome dela, logicamente num debate de alto nível, de respeito aos adversários, mas da convicção que nós podemos fazer um bom trabalho, principalmente nessa questão da majoritária, alinhado com o presidente Lula e também com o Alckmin, que é o vice, junto com a Márcia Pinheiro, nossa candidata a governo. E também, para colocar aqui, é importante que a gente fale isso. Eu vi o nosso amigo Fernando falar do Lula. Vocês sabem quem foi o grande algoz do Lula? Foi o Moro. Vocês sabem o que o Moro fez na Lava Jato e o que ele tentou fazer também com o presidente Bolsonaro. Então é importante a gente fazer uma reflexão de algumas coisas. Muitas pessoas, elas são
punidas e execradas antes de seu devido julgamento. E no caso do Lula foi comprovado que teve excesso e que ele não foi julgado ainda de forma adequada. Então eu sei que isso, muitas vezes as pessoas falam para mim assim, Neri, você não pode falar isso porque você não ganha voto. Não, trabalhar com a verdade sempre é o melhor caminho. Eu não tenho nenhum medo de defender o presidente Lula porque eu sei das injustiças que foi cometido na Lava Jato, com todo o respeito ao judiciário. Inclusive, defendo a autonomia e a democracia no país. Quer dizer, porque eu não concordo com o ministro lá no Supremo, eu vou invadir o Supremo, vou fechar o Supremo. Esse não é o caminho. O caminho é a democracia, é o diálogo, entrar para dentro, disputar a eleição, ganhar a eleição ou perder a eleição e participar de forma efetiva. Quer dizer, se eu sou contrariado, eu vou atropelar, ou então vou comprar uma arma e vou começar a matar a gente. Não é assim. Então, esse trabalho é importante que durante a discussão, durante o debate eleitoral, tudo isso nós vamos trazer à tona e conversar. Eu me espelho muito sempre no Alckmin, até porque eu estava no PSDB e eu tenho histórico com democratas, como é o caso do Alckmin, do Franco Montoro, mas principalmente aqui no estado, que foi um dos maiores democratas do país, que é Dante Martins de Oliveira. Eu venho da escola do PDT, quando Dante ainda estava no PDT. Aliás, eu fui brisolista no Oeste Catarinense, no Rio Grande do Sul, onde é a minha família. Nós temos um histórico com esse pessoal que defendeu de forma árdua a democracia, e um dos maiores governadores da história do estado de Mato Grosso foi o Dante Oliveira, e é da escola dele que eu venho, alinhado hoje com tantas outras figuras como Blairo Maggi e assim por diante. Deputado, tem mais áudio dos ouvintes pelo 981074204. Solta pra gente, Juca, por favor. Sem delongas, sem lero-lero, Neri Geller, diz aí quais são os seus projetos, se quem vai mandar em você é o Blairo, a turma do Blairo, porque você teve que ir lá pedir benção para eles. E quais são os projetos para o Brasil, para o Mato Grosso? E assim, você está com a federação que é do Lula, do PT, e a turma aí do Emanuel, que é a turma aí do Paletó. Como que você vai fazer para se esquivar dessa turma aí? Carlos Eduardo, aqui do CPA. Carlinhos Eduardo, sem lero-lero e de forma direta. Fazer o que eu sempre fiz, e vocês sabem, quem acompanha nosso trabalho. Trabalhar e dizer sim quando é sim e não quando é não. Tenho orgulho de ter, como eu falei aqui, apoio de tantas e tantas lideranças do nosso estado, a exemplo do Blairo Maggi, a exemplo de outras grandes figuras da agricultura, e pegar exemplos do que eu fiz. Nós reestruturamos todo o crédito agrícola, viajamos 18 países, fui na Casa Branca em Washington assinar o contencioso algodão, trouxe mais de 2 bilhões de reais. Esses CDs que estão por aí esparramados, que fazem a qualificação profissional, isso aí foi recurso que nós trouxemos. Lá no Senado Federal, sabe o que nós vamos fazer, Carlos? Nós vamos trabalhar de forma forte, sem de pedir bênção nós vamos pedir para Deus e para os nossos familiares, para as pessoas mais idosas, mas foco no trabalho é o que nós sempre tivemos, e não tem ninguém que me bota de joelho, absolutamente ninguém. Eu tenho personalidade firme, e quem conhece a minha história sabe que fiz enfrentamento com poderosos. Eu, para conseguir chegar a ser ministro, eu saí de frentista de posto, de catador de raiz no interior, no meu querido estado de Mato Grosso, fui vereador e nunca precisei baixar a bola para ninguém. Eu sempre fiz as coisas pela convicção, sempre tive humildade, sempre tive respeito, mas sempre trabalhei de forma muito reta com a minha consciência e com os meus princípios. Está aí, olha, é só olhar o meu histórico, e sem lero-lero, lá no Senado Federal, nós vamos ajudar a trazer justiça social, nós vamos trazer e resgatar programas como o Projeto Minha Casa Minha Vida, e principalmente esses estelionatos que estão por aí, nessas taxas de juros do Moderfrota, que financia tratores, colheitadeiras por médio e pequeno produtor a 12%, 13%, nós vamos voltar como era no passado, levar para 4%, 5%, que possa dar condições ao médio e pequeno produtor acessar esse recurso e fazer a sua agricultura e continuar gerando emprego e renda para as pessoas. Deputado, falando um pouquinho da sua atuação na condição de deputado, o senhor foi relator do projeto de lei, da lei dos incentivos dos defensivos agrícolas. Isso. Foi um projeto polêmico, e tem uma outra matéria bem polêmica que já está tramitando lá, e que o senhor é relator também,
inclusive a gente já falou sobre isso aqui, mas eu queria saber como que está o andamento desse projeto, que é a questão da retirada de Mato Grosso da Amazônia Legal. Algumas entidades, algumas associações, alguns movimentos já indicam que Mato Grosso perde com isso. A gente tem vários parlamentares, inclusive o deputado estadual Wilson Santos discutiu sobre esse tema com o senhor, e eu gostaria de saber como é que está isso e como que o senhor deve conduzir essa pauta lá na Câmara. Carlos, para você que fez a pergunta há pouquinho, para mim, sem lero-lero, eu trabalhei esses projetos aqui. Licenciamento ambiental está lá há mais de 20 anos. Ninguém teve coragem de enfrentar porque são temas polêmicos. Eu enfrentei. E esse licenciamento ele vai destravar mais de 130 bilhões de reais para movimentar toda a nossa economia, vai trazer muito mais segurança jurídica para fazer infraestrutura como rodovia, ferrovia e assim por diante. E mais que isso, vai ajudar a gerar energia limpa e vai trazer inclusive saúde pública para as pessoas, porque ele vai desburocratizar projetos importantes do ponto de vista saneamento básico urbano e também aterro sanitário. Então esse foi um projeto que eu tenho maior orgulho, que num primeiro momento assim, porque o Neri está querendo desmatar, leiam o relatório. Ele só traz benefício e pune com mais rigor quem comete eventualmente crime ambiental. Da mesma forma, a lei do defensivo agrícola. As pessoas falam a lei do veneno. Olhem o relatório que nós aprovamos no plenário da Câmara. Pela capacidade de diálogo, de convergência, nós conseguimos votar no plenário da Câmara, tendo voto da direita, do centro e da esquerda, que foram 300 e poucos votos. E esse relatório, ele moderniza a legislação, ele gera emprego, gera renda, mas principalmente ele é o alimento é o projeto do alimento mais seguro. Por quê? Porque ele traz mais eficiência na questão de eventuais exames toxicológicos que precisam ser feitos, mais rigor, traz mais rigor na questão ambiental, só que ela não deixa os projetos 4, 5, 10 anos parados. Nós temos hoje, só para você ter uma ideia, Júlia, e é importante as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive dos bairros aqui de Cuiabá, esse projeto de lei que estava lá há 17 anos, que ninguém tinha coragem de enfrentar, ele vai tirar da fila cerca de 2.000 genéricos que estão lá há 5, 6, 8 anos. Nós estamos hoje 80% dependente da indústria chinesa no defensivo agrícola, quando nós poderíamos estar gerando emprego, renda aqui no Brasil, liberando inclusive esses genéricos que já venceu a patente, fazer a indústria brasileira fabricar esse princípio ativo. Então, são projetos que parecem ser polêmicos, mas que são importantes para a economia do país, gera emprego, renda e reduz o custo de produção. A questão do projeto de lei de tirar Mato Grosso da Amazônia Legal. Eu falei aqui para você, Júlia, e falei para tantas e tantas outras entrevistas que eu dei. Eu sou uma pessoa que tenho capacidade de diálogo. Nós fizemos a primeira audiência pública convocado pela Assembleia Legislativa e eu fui lá discutir com as universidades, eu fui lá discutir com os ambientalistas e pergunta para eles como é que foi o nosso debate. Foi de alto nível. Eu não vou fazer um relatório de forma irresponsável. Tirar Mato Grosso da Amazônia Legal é o projeto que foi colocado lá. Agora nós vamos discutir isso com responsabilidade. Nós não vamos perder os incentivos fiscais, nós não vamos perder o controle da manutenção e da preservação ambiental. O que nós vamos fazer, Júlia, é com que a comunidade internacional nos prestigiem e respeitem a nossa população aqui de Mato Grosso. Pessoas que foram na década de 80 para o norte do estado de Mato Grosso e que tinham direito de fazer abertura das suas áreas em até 65%, e essas escrituras estão registradas em cartório, essas pessoas não é necessário que se faça abertura, mas que se cumpra os acordos internacionais e que se remunere esse passivo ambiental, que se pague por isso. Essas pessoas estão lá em cima e é um ativo que nós temos que precisa ser resgatado. Então é nessa linha o debate, não vou fazer nem uma vírgula para fazer degradação ambiental, até porque eu fiz parte do Lucas Legal lá em Lucas Ouro Verde, lá na década de 2000, 2006, foi o primeiro município que teve a responsabilidade de fazer toda a recuperação ambiental. Então nós temos muito, Júlia, para avançar, está no plano de governo já que nós discutimos com a equipe do presidente Lula, para que a gente possa
aumentar a nossa produção de forma sustentável, de 10 milhões de hectares que estão em pastagem degradado, criar linhas de crédito, estimular para que isso se incorpore ao sistema de produção de grãos, ajudando o meio ambiente, sem derrubar uma árvore. Tá certo. Agora, 5h43, entrevista com o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Neri Geller, pelo PP. Deputado, a Raquel Bernardes mandou mensagem pelo 98107-4204, registrando aqui: deputado Neri fez um excelente trabalho aqui no Nortão e agora, como senador, fará um trabalho visionário em nosso estado, sempre dialogando e entregando resultados efetivos, visão para agricultura e bem-estar social. É a mensagem da Raquel Bernardes. E o Adriano Ribeiro mandou uma mensagem perguntando por que o senhor falou que conversou com a doutora Natasha, e ele pergunta por que o senhor não compôs na condição de primeiro suplente com ela e ofereceram para ela a suplência. Por que não foi o inverso? Essa é a pergunta do Adriano Ribeiro. Primeiro, quero agradecer a Raquel. Raquel, que bom, você está acompanhando o nosso trabalho de forma muito carinhosa. Muito obrigado pelas considerações, e eu sei que elas são verdadeiras. Pela sua fala, vocês acompanham o nosso trabalho. E é isso que eu quero que a população aqui de Mato Grosso faça. Acompanhe nosso trabalho, olhe quem é quem nessa história e quem realmente está fazendo pelo Estado, com todo o respeito aos nossos adversários. Mas eu dou de 10-0 no nosso adversário, sem dúvida nenhuma, apresentando números durante a campanha eleitoral. Nós não temos esse negócio de 30%, nós somos 100%. Lá no município, lá na ponta que chega o recurso. E com relação ao Adriano, eu tenho o maior carinho pela ex-candidata Natasha. Eu conversei com ela, sim, durante as composições, fui lá no escritório dela, tomei um café com ela, a gente conversou, percebi por parte dela uma pessoa bem envolvida no sentido realmente de disputar a eleição, seria um grande nome por ser mulher, por ter um histórico junto com a Séries, que eu conheço, tenho o maior respeito pela senadora Séries. A Séries deve estar nos ouvindo e ela sabe que isso é verdadeiro, isso é de coração, eu não faço média, não preciso fazer média com ninguém, e nós conversamos sim da possibilidade de compor. Eu não consegui recuar porque eu já tinha avançado muito nas composições. Quando vieram para conversar, eu não teria dificuldade de recuar. Eu nunca fui o senhor da verdade. Eu sei quando é necessário recuar. Nesse momento não deu certo. Eu queria muito ter ela como a suplente nossa. Eu tenho dados internos que me mostram que eu estou no caminho certo, que eu estou bem posicionado, e até porque eu trabalhei 2 anos, Júlia, já com o nosso grupo político, então não deu para mim recuar. Isso não é menosprezar ela. E principalmente cuidei, quando ela não aceitou ser suplente, nós conversamos bem, para que a gente tivesse uma mulher na nossa chapa. Nós temos a reitora Maria Lúcia, que vai estar na nossa chapa e que vai assumir, porque eu faço acordo e cumpro. A exemplo do meu parceiro, meu amigo Fávaro, está lá a Margarete, exercendo o mandato lá no Senado Federal, valorizando as mulheres mato-grossenses, num acordo que foi feito. Eu fiz também, que eu vou fazer rodízio, nós vamos trabalhar muito para ganhar a eleição, e aí vai estar Maria Lúcia lá, uma pessoa íntegra, séria, que tem um grande trabalho na educação, e nós juntos, o agro, o comércio, a indústria, a educação, o funcionalismo público, principalmente o funcionalismo público, vão estar na pauta nossa de trabalho lá no Senado Federal. Falo isso como quem já fez pelo funcionalismo público. Falei da reforma da Previdência, das categorias, mas fizemos, Júlia, eu trabalhei. Foi lá Assis, foi Demerval, que é diretor-geral da Polícia Militar e também da Polícia Civil, o próprio secretário Bustamante, aliás, que fez um grande trabalho, me procurou, nós colocamos quase todo o recurso no primeiro ano na segurança pública para ajudar a comprar veículo, para comprar equipamentos de segurança, como colete à prova de bala, pistola Glock, recurso que nós colocamos na segurança pública e em todas as outras áreas. Só para você ter uma ideia, na IFMT, eu coloquei no primeiro ano, junto com a bancada, nós colocamos 14 milhões de reais, de forma individual, em todos
os pontos aqui no estado, nós colocamos recurso. Em Alta Floresta nós colocamos, em Lucas do Rio Verde colocamos, em Sorriso nós colocamos recurso, Campo Novo do Parecis nós colocamos recurso. Então é nessa linha que nós estamos trabalhando. Não deu certo com a Natasha, mas eu tenho certeza que a nossa chapa está muito bem representada pela ala feminina, que tanto merece e merece a atenção de todos nós. Deputado, agora 5h48, para finalizar, que nosso tempo aqui é curto, já que a gente está falando dessas composições, eu queria lhe fazer uma última pergunta. O PP tinha indicado a vice para a primeira-dama Márcia Pinheiro na disputa ao governo, e ainda existia uma questão relacionada à sua segunda suplência. Como que está essa discussão? O PP vai manter a indicação do vice, abriu para outro partido, e a segunda suplência está definida? A segunda suplência eu ainda não vou anunciar, mas está definida, sim. Nós vamos anunciar na segunda-feira ou na terça-feira de manhã. Eu estou esperando a Maria Lúcia voltar e também a gente sentar e conversar, mas eu vou ter na segunda suplência também uma pessoa que muitos aqui vão se surpreender. Nós vamos ter um segmento representado que é ligado à agricultura familiar, à população mais carente, as pessoas mais humildes. Nós vamos estar, eu venho do interior, do agro, alinhado com a indústria, com o comércio e também com os profissionais profissionais públicos, né, funcionários públicos, e agora nós vamos trazer a agricultura familiar também na segunda suplência. Vai ser um timaço que vai andar assim, fazendo campanha leve, mas principalmente já projetando para fazer um grande trabalho para ajudar o Mato Grosso por inteiro. Tá certo. E a vice de Márcia? Ainda não está definido, mas está bem próximo de se definir também. Tá certo. 5h50, deputado federal Neri Geller, pré-candidato ao Senado pelo PP. Obrigada pela disponibilidade em falar com os ouvintes da 101.9 e um grande abraço e sucesso na caminhada. Obrigado, Júlia. Obrigado ao Juca, que está aqui conosco. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Rádio Capital mais uma vez, conversando com a população mato-grossense. E muito obrigado a você, internauta, e a você, cidadão mato-grossense. Se eu puder pedir de forma muito carinhosa, acompanhem o pleito eleitoral, olhem bem os seus candidatos, olhem quem fez, quem faz, quem pode fazer, porque não adianta a gente, vou fazer um puxão aí, realmente ssó criticar. Nós precisamos conversar com a população e a população precisa dialogar também com seus representantes, porque a hora de mudar, manter o que é bom e mudar o que não está andando bem, é a hora. E eu estou no primeiro mandato de deputado federal e estou indo agora para o Senado. Gente que fica há 30, 40 anos, eu acho que tem que ser trocado. Tá certo, 5h51, eu tô indo pro intervalo. Obrigada pela sua participação e pela sua audiência. Eu vou ler rapidinho aqui antes de ir pro intervalo. Raquel Bernardes mandando pelo YouTube, nosso futuro senador. Depois ela mandou assim: parabéns, deputado, entregou muito aqui no Nortão. Aí o Evandro falou assim: vixe, se tá com o PT, tô fora, nem fui, nem vou assistir, meu tempo é precioso. Opinião de todos os ouvintes na 101.9, que a Rádio Capital FM tem respeito, mantém sempre respeito pela informação, pela democracia, ouve todos os lados. Agora, 5h51, eu vou pro intervalo e volto já.